Um RPG no estilo Spaghetti Fantasy, baseado na quinta edição, onde os jogadores são um bando de canalhas e esses canalhas são a escória do mundo aventureiro. Ficou interessado? Fique com a gente depois da vinheta. Fala pessoal, eu sou o Osvaldo e estou aqui com os canalhas André Loreto e Fábio. E esses canalhas, com mais esse canalha aqui, a gente forma um bando que tem a missão de apresentar para vocês o RPG Brancalônia. O Dois Perdidos no Tempo é parceiro da Retropunk Publicações. E a gente aqui nessa parceria teve acesso antecipado ao jogo. E a nossa missão é justamente falar um pouco desse RPG tão inovador aqui para vocês. Eu vou logo iniciando com as minhas primeiras impressões, o que eu achei desse jogo, né? Cara, o que me chamou a atenção é que o Brancalônia, ele tem um diferencial porque ele aborda aquele cenário de Europa fantasia medieval, que é um cenário já bastante gasto, já bastante utilizado por outros jogos. A diferença é que ele não faz somente uma alteração ou outra no cenário de algum conceito que para se tornar diferente ou se tornar único. Ele faz profundas mudanças, principalmente nas suas regras. Cara, é um riquíssimo cenário em que ele te dá um conceito todo novo, principalmente na questão de você fazer parte de uma escória, você fazer parte de um bando, você fazer parte de uma companhia. Pessoal, isso vale muito a pena jogar. O que vocês acharam, meus amigos? O que vocês acharam, seus canalhas? Cara, assim, eu acho que tu começaste falando o grande diferencial, né? Essa questão do cenário ser low fantasy, né? Ser aquela coisa mais suja, né? Mais sem grandes magias ou sem grandes feitos heróicos, ou pelo menos não cabe aos jogadores realizar esses grandes feitos heróicos, né? Pelo contrário, eles estão mais preocupados em sobreviver e realizar as missões lá para conseguir um equipamento melhor ou ou conseguir comida, né? Para aquele dia, enfim, alojamento, esse tipo de coisa. Isso muda a perspectiva. Normalmente, né, os jogos usam para os cenários de fantasia medieval, né? Então, a gente não vai ter grandes quests, não vai ter missões heróicas. Não, pelo contrário, é um negócio muito mais centrado mesmo na sobrevivência dos jogadores. Então, isso, para a gente começar a nossa conversa aqui, eu acho que já é um diferencial bastante interessante. E se por um acaso você nunca viu um filme italiano, seria interessante dar uma olhadinha só para você entender a pegada do negócio, né? Você pode ver lá o Grande Exército de Brancaleone, que é perfeito para você entender como funciona o cenário. Você também tem tem um filme do Rutger Hauer, muito famoso, em inglês chama Flesh and Blood, e acho que em português é Conquista Sangrenta, onde os caras estão ali, cara, para tentar sobreviver naquela idade medieval, onde, bicho, se tudo for nobre, é farelo. Entendeu? Então é mais ou menos, logicamente, né? A gente não pode esquecer o lado italiano do negócio, né? Aquele faroestezinho italiano, aquele espaguete italiano, só que em vez de arma de fogo você vai ter ali as espadas, né? Alguns feitiços e tal. Então a pegada é essa, cara. Eu acho que combina muito com o nosso jeito de jogar RPG, né? Que naturalmente já cai um pouco pra galhofa, né? Então esse cenário, cara, ele é perfeito pra esse tipo de coisa, cara. Cara, eu vou... Pode falar, Fábio. Vai lá. Eu vou ler uma coisa que eu acho interessante... Fala. Não, uma coisa que eu acho interessante da gente comentar também para começar a nossa conversa é porque, assim, ele é um cenário que ele vai usar, apesar dele ser bastante diferente, ele é uma adaptação do D&D quinta edição, né? Então ele vai usar aquelas regras padrão, né? Vai ter algum diferencial, né? Claro, para dar o gostinho do cenário, né? Mas assim, nessa pegada, por exemplo, uma coisa que eu achei interessante que ele fala no início, assim, é a questão do alinhamento, né? Então, assim, primeira grande diferença, o Brancalônia te dá a opção de usar ou não o alinhamento. Se você quiser usar, beleza. Se você não quiser usar, beleza também.
mas ele trata a coisa só pra gente começar a entender um pouquinho do que a gente tá falando desse gostinho, né? Então ele dá exemplos aqui. Se o seu personagem é caótico bom ou caótico neutro, ele é um vigarista amável, né? Porque todos os personagens são canalhas, Sim, né? sim. Não são heróis heróicos, nada disso, né? Mas então como é que a gente vai transpor isso em termos de jogo, né? Então você vai ter também os patifes que vivem o melhor que podem, são o neutro e bom, né? E tem aqueles bestas, né, os lesos, os sonhadores repletos de ideais, que vai ser o leal e bom ou leal e neutro, né? E uma coisa que eu achei interessante também é que o jogo, ele, por padrão, ele sugere, né, que você retire o alinhamento mal. Porque a gente pensa, são canalhas, mas eles não são personagens maus. Perfeito. Né? Eles são os canalhas amigáveis, né? O vigarista amável, como eu acabei de falar aqui, enfim. Então a pegada é mais da brincadeira, da galhofa, do que da maldade, né? Por assim dizer. E outra coisa é que nenhuma classe, né, é presa a nenhum tipo de alinhamento. Tá? É totalmente livre. Né? Então, por exemplo, mas e o Cavaleiro Errante, né? Como é que a gente vai fazer? Bicho, é livre. É livre. Tá? Pode ser o que você quiser, o alinhamento que você quiser. Se quiser usar alinhamento. Se não quiser também, tá liberado. Não precisa. Né? Cara, até porque, só rapidinho, o exemplo que tu deste do Incrível Exército de Brancaleone, cara, aquele cavaleiro, aquilo ali, cara, é no mínimo caótico, mas enfim. Cara, é muito bom assistam o filme. É muito bom, é muito bom. Cara, eu tenho um trecho aqui do livro que eu acho ele sensacional. Se eu pudesse resumir o livro todo numa frase, seria essa aqui. Vocês começarão com um patife de terceira categoria e um mundo vil e perigoso, arrastando-se pela lama e pelo sangue. Eventualmente, caso se provem capazes, vocês alcançarão as fileiras de líderes de suas companhias e irão estremecer tronos de leis e de lordes. Velho, você não tá jogando com heróis. Você não é um paladino do Deus da justiça, da bondade, do sol. Você não é também um feiticeiro mau, você não é ladino. Cara, é bem no que vocês dois falaram. Isso para mim é fundamental. Mesmo que vocês não adotem conceitos, é fundamental para o jogador e para o mestre entender que Brancalônia ele está nessa faixa ali de atuação. São patifes amáveis, são bondosos pilantras, entendeu? Ninguém vai ser totalmente bom, mas você também não pode ser sacana demais. Você não é um cara que cometeu um estupro, você não é um cara que saiu matando e cortando gargantas, você é simplesmente um cara que roubou uma galinha e por conta disso está sendo perseguido no reino, e aí você é empurrado para uma companhia, para um bando, e aí você vai, com a esperteza, com a malemolência, você vai conseguir alcançar seu objetivo. Tem um exemplo bom, cara, de filme porque assim, o Brancaleone, ele é meio obscuro esse filme, nem todo mundo viu. O Conquista Sangrenta também não foi um filme que fez muito sucesso, também ele é meio obscuro, mas tem o Feitiço de Áquila. O Feitiço de Áquila tem um personagem que é o Rato. Cara, o Rato é isso. É isso que você vai jogar, é o Rato do Feitiço de Áquila. Imagino que as pessoas já devem ter visto o Feitiço de Áquila. É mais ou menos aquele personagem. Ele fica, faz uns engana aqui, engana ali, sobrevive do jeito que dá. Mas é um cara bom. É aquele famoso canalha de bom coração. Exatamente. E isso é importante, porque tem alguns momentos no livro que, assim, você vai subindo na hierarquia dos canalhas, né? Vamos dizer assim. Então você vai se tornando um canalha mais conhecido e a recompensa pela sua cabeça vai ficando mais vultosa, né? Então isso é uma forma de você aumentar a sua reputação. Agora o livro é bem claro, as transgressões que os canalhas cometem, elas estão longe de serem crimes hediondos, crimes brutais, como o Oswaldo estava falando, né? Inclusive tem a opção do seu personagem nem ter feito aquilo. Alguém disse que ele fez e botou a culpa nele. Então, enfim,
É uma pegada diferente, mas assim, pra galera não aloprar e de repente levar para um lado que não é a proposta do jogo. Exatamente. Né? Só para deixar claro assim o que o jogo se propõe, né? É uma brincadeira, é uma galhofa. Diversão ali, entendeu? Diversão. Exatamente. Outra coisa que é interessante no jogo, mas é realmente interessante, como é um low fantasy e você está jogando com a escória do mundo aventureiro, você não é o príncipe, você não é o lorde, você não é um cara cheio de recursos, você também não é o melhor guerreiro, o melhor mago, você não é o melhor em nada, você é a escória do mundo aventureiro. O jogo, ele tem uma pegada do primeiro ao sexto nível. Exato. Independente se você vai fazer uma aventura curta ou uma campanha, é como se você, mestre e jogadores, já tem que combinar o que vai ser o grande finale, que vai terminar, tipo assim, ali pelo sexto nível. Então vai ser o quê? Vai ser assaltar uma carruagem, vai ser entrar numa masmorra, recuperar um personagem, um NPC importante. Isso daí é o grande feito pro teu canalha. Você tem que descobrir qual é o santo grau do teu canalha e ir atrás dele. É tipo como se fosse toda uma grande campanha preparatória para aquele golpe final que vai permitir que todo mundo se aposente e nunca mais precise fazer nada. Pelo menos a ideia inicial é essa, né? Claro que muita coisa pode dar errado aí no meio do caminho. Mas assim, para as pessoas também não acharem que o jogo se limita a isso, chegou no sexto nível, acabou o jogo. Não. O livro te dá a opção de você continuar jogando, só que você não avança de nível como a gente tem em mente no D&D normal. A partir do sexto nível, cada vez que você conseguir a quantidade de XP suficiente, em vez de você subir de nível, você vai ganhar como se fosse um talento, um feat a mais. Então, o seu nível vai começar a subir ganhando esses penduricalhos, vamos dizer assim, né? E às vezes até um equipamento, né? Alguma coisa que te destaque da gentalha, né? Do resto dos canalhas. Você tem que conseguir manter esse clima de jogo sujo e herói de baixo escalão e de baixo orçamento. Você nunca vai ser, né, o grande, o mais... Falaste de equipamento agora, isso eu achei muito bacana, cara. Mesmo. Todo personagem tem equipamento ruim. É tudo ruim. É tudo falsificado, velho. A tua espada é ruim, a tua armadura é ruim, o teu escudo é ruim e tal. E se tem alguma coisa com bônus, porra, é um negócio assim fora do normal. Se é que é possível, eu não tenho minhas dúvidas se é possível. Né? Então, se você tira a falha crítica, o teu item pode desmontar, a tua espada quebra, a tua armadura parte no meio, sei lá. Então, assim, é um negócio mesmo. Você tá cavalgando, se é que você tem um cavalo, você tá cavalgando, arrebenta a corrente, você cai no chão. Bicho, Cara, uma outra pegada muito bacana é o conceito de relíquia, que é todo personagem, todo jogador tem que ter uma relíquia. Aí tu lê lá, porra, pensa, eu vou ter uma relíquia. Eu já começo com item mágico. Não, cara, relíquia é um item único e ele tem que ser descrito de forma única, ele te dá algumas opções, mas te deixa liberdade criativa, e que ele vai ter algum feito, mas que é um feito muito narrativo. Um saco de piadas engraçadas, uma pena que vai te dar sei lá, um bônus moral, entendeu? Uma roupa que te dá um bônus de sorte, a tua luva favorita, com aquela luva que tu nunca perdeste uma batalha. Então isso é muito bacana, mas são relíquias. E o jogo ainda tem isso. Você, quando encontra certos personagens, ou quando você é derrotado, não é que você vai morrer, mas você vai conquistar aquele troféu, aquela relíquia. Pô, eu desafiei fulano de tal e consegui a relíquia dele, eu consegui o tufo do orc e tal. Ou às vezes o cara cria, né? Pode criar toda uma história em volta de um negócio que não tem nada no negócio, mas a história foi criada em volta desse troço, uma mística em volta desse negócio, e esse troço é uma relíquia, entendeu? O jogo, ele te apresenta magia, né? Só que também é num nível mais baixo, num nível mais rasteiro. E ele tem itens mágicos, mas também numa outra pegada. Eu lembro de cabeça de assim, que eu achei muito legal, que assim, é um talher que te permite comer qualquer coisa e aquilo te alimenta como se fosse uma ração mesmo, como se fosse comida. Só não muda o gosto do que tu estiver comendo. Então imagina...
comer terra. Tu tá indo vai comer terra. Beleza, ela vai te dar o valor nutricional de uma refeição. Ela vai ter gosto de terra. Então, esse é o nível dos itens mágicos que você vai encontrar em Brancalônia, né? Muito bom. Pessoal, a gente falou de quinta edição. É claro também que o jogo ele usa como base a quinta edição do D&D. E isso é muito presente, por exemplo, nas raças. Ainda que ele te permita trazer algumas raças, como elfos e anões, ele faz a ressalva, né? Você tem que ver como colocar essas raças para não desequilibrar. Mas as raças que estão presentes são 6. São algumas características de humano, um humano normal, um humano que é um usuário de magia, um humano que é um humano mais silvestre, e você tem também um meio gigante, só que eu acho que as 2 raças de destaques é o Malebranque, que são diabos, né? São diabos realmente ali daquela questão de céu e inferno. Eles renunciam, eu não aguento mais trabalhar lá embaixo, renuncia e vão parar aqui. Perfeito, André, perfeito. É aquela raça do D&D, o Tiefling. E tem a outra também que eu acho a grande sacada, que é a marionete. Perfeito, cara. Perfeito. Tem muito a ver são tipo bonecos animados, né? É um construto, né? De madeira, é um Pinóquio, né? Vamos dizer assim. É um construto de madeira, onde ele tem 90 centímetros de altura, no máximo, e tem todas as vantagens e desvantagens de ser um construto, né, cara? Ele, por exemplo, como é que é a aparência dele? Depende do cara que construiu, você que vai decidir ali com o mestre como é que vai ser a tua aparência. Vai ser um velhinho, vai ser um cara jovem, vai ser parecer realmente um boneco, é você que vai decidir como que esse marionete vai se mostrar, a idade dele, esse tipo de coisa, você que decide, né? Ele é imune a algumas coisas, como veneno, ele não respira, ele não precisa comer, são algumas vantagens do marionete. Como desvantagem, se ele vê um pouco de fogo na frente, já viu o que acontece, né? Então, tomar cuidado com o foguinho, porque faz mal. Não, e assim, só para dar um aviso para o pessoal, a gente está passando aqui bem rápido por algumas coisas do livro, né? Mas assim, por exemplo, essa questão das raças. Lá no nosso Instagram, a gente está fazendo posts semanais com mais detalhes, né, de cada uma dessas raças e tal, né, abordando um pouquinho mais de detalhe, então qualquer coisa vocês podem conferir lá. E assim, é interessante essas 2 que vocês citaram, porque o Brancalônia ele não é um RPG italiano só por causa do nome. Ele tem muitas referências à história da Itália, à cultura italiana e cultura, inclusive, contemporânea. Então, por exemplo, vocês estão falando aí do marionete, a gente já faz a associação óbvia com Pinóquio. Né? Mas o Malebranque, a questão do céu e inferno, eles vão puxar do inferno de Dante, tem várias outras referências e tal. Então, é bem legal, porque não é uma simples... Não é colocar tudo com um macarrão e as pessoas falando assim e dizer que é italiano. Não. Né? De fato, ele tem um embasamento ali na cultura do país que fica bem legal. Outro interessante é aquela que o Oswaldo comentou, que é o Morgante, que é o meio gigante, né? Que o visual quando você for abrir o livro e vocês forem ver, é a cara do Bud Spencer. Quem conhece Trinity vai saber que é o Bud Spencer, né? Que lá na Itália ele deve ser quase um semideus, né? De filme, de cinema. O cara é muito famoso. Eles chegaram a fazer na década de 80, apareceram nos Trapalhões, para quem lembra dos Trapalhões, né? Eles apareceram nos Trapalhões, então é uma figura bastante famosa lá. Então o visual do bicho é exatamente esse personagem, esse ator e tal, que é muito famoso lá, né? Perfeito, pessoal, perfeito. Outra verossimilhança com o D&D da quinta edição é a presença de classes. Ainda existem classes no jogo. E são 12 classes. E, por exemplo, o bárbaro é o pagão, o bardo é o arlequim, o clérigo é o milagreiro, o ranger é o matador, o guerreiro é o espadachim, o paladino é o cavaleiro errante. Só que não é uma mera cópia com mudança de nome. Existem mudanças de conceitos, mudanças de, teoricamente, poderes, até porque é um low fantasy. Cara, eu faço uma ressalva
ainda do Paladino, cara, porque eu não consigo ver esse Cavaleiro Errante jogando no grupo, entendeu, cara? Ele sendo um canalha. Cara, no mínimo ele vai ser um patetão que ele vai ser enganado por todo mundo, cara. No mínimo Mas é aquilo que eu falei no início. É o sonhador de ideais elevados, ou seja, o bestalhão, né? É o leal e bom no mundo de canalhas. É engraçado esse Mas jeito, ele né? pode ter qualquer alinhamento. Sim, Não, sim. esquece lá o Pugud, esquece a questão de Paladino Exatamente. como a gente E tem conhece. outra coisa, e tem outra coisa. Cavaleiro. Só isso. Ele tem uma história de nobreza lá pra trás. Mas ele desiste disso pra conhecer o mundo, cara. Então, o cara não é tão panacão assim, sacou? Pelo menos do jeito que eu vejo. Ele tem um código lá que ele segue, né? Um código de honra Sim. que ele segue. E vai seguir tua vida. Lógico que ele, se for comparar com um brigante, né? O brigante é um ladino. Vai ser um negócio meio complicado, mas tá aí pra jogar, né, velho? Só que o Vamos ver seguinte, acontece. André, se ele fosse de uma família nobre, se ele fosse muito apto com a espada, se ele fosse escolhido pelos deuses dele, ele não estaria nesse sistema. Não, quer dizer, ele realmente é escória. ele tem a armadura, mas não quer dizer que ele sabe lutar bem. Ele com certeza não luta bem, né? Ele com certeza não tem uma armadura bacana, ele não tem uma espada bacana. Ele tá aí, cara, ele foi jogado pra conhecer o mundo. Ele deveria ser o quarto filho, né? Ou seja, o primeiro filho é guerreiro. O primeiro filho é o guerreiro, o segundo é o clérigo, e o terceiro, quarto, quinto, sexto, te vira aí, meu irmão. É assim que funciona, né? E aí o cara vai. Cara, mas todas as classes, elas foram muito bem transportadas para esse sistema Spaghetti Fantasy, cara. Principalmente com a questão de poderes. Também tem o Bárbaro. É claro que ele tem a fúria dele. Mas é uma fúria adaptada nesse low fantasy, nessa questão de você Por jogar exemplo, com tem um que é busto muito de canhão. bacana, cara. O clérigo, que é o milagreiro, ele tem um poder lá, cara, que é baixar o santo, velho. O troço só ajuda ele a fazer alguma coisinha ali, porque o santo baixou ali na hora pra ajudar, sacou? Então, assim, não esperem nada muito fantástico, assim. Não espera cara. barreira de espadas quando tiver no sexto nível. Esquece esse tipo de coisa, não tem nada a ver. Não, assim, eu queria só aproveitar também, porque assim, como a gente está falando, é um cenário muito vasto, com muito detalhe, com muita modificação, com muita coisa interessante, né? E a gente está aqui só numa passada bem geral para dar uma visão meio que completa da coisa. Mas, caso você que esteja aí assistindo, se você quiser que a gente comente algum ponto mais específico, entre em detalhes, né? Vá passo a passo de alguma coisa, é só deixar aí nos comentários, a gente faz outros vídeos abordando os pontos que vocês acharem mais interessantes, né? Aqui a gente está só dando um rasante aqui pelo cenário, né? Para você conhecer e, se gostar, realmente poder comprar o livro aí que vai estar em venda e disponibilidade pela Retropunk. Aliás, se você já se interessou ou depois que assistiu o vídeo quiser adquirir o livro, dá uma olhada aqui na descrição do nosso vídeo aqui no YouTube, que a gente vai deixar as informações completinhas aí para você ficar por dentro de como é que vai funcionar essa pré-venda, quais são as vantagens, então confere aí na descrição do vídeo, beleza? Ainda continuando, pessoal, nessa pegada de D&D, o jogo, por exemplo, tem talentos e antecedentes. E a grande sacada deles é conseguir adaptar esses talentos e antecedentes, cara, de uma forma que casa perfeitamente com a proposta do jogo. Depois, quando vocês estiverem conferindo, vocês vão entender o que a gente está falando. Outro diferencial, que eu acho essa talvez a grande sacada, são as, digamos assim, regras opcionais. Só que eu não sei se elas são opcionais, elas se tornam obrigatórias para poder ser o Spaghetti Fantasy, como a questão de você pertencer a uma companhia, de você poder estruturar, fazer pontos para essa tua companhia, aí vai ter um estábulo, vai ter um outro recurso a mais, sabe? Um covil, né? Um covil. É o covil. Isso, vai ter um covil, você tem as brigas de taverna, cara, são várias particularidades que fazem o jogo ser muito diferenciado e são muito interessantes.
Não, uma coisa que eu acho legal, falaste aí de briga de taverna, é porque o Brancalônia, ele talvez seja o RPG medieval, pelo menos que eu conheça, que ele consegue diferenciar uma coisa que é crucial, né, quando a gente está jogando, que é a briga do combate, né? Perfeito. Qual é o lance? A briga de taverna, a briga amigável, né? Aquele negócio ali só com punho ou com um pedaço de pau, com banco, esse Tapa negócio. na orelha. Tapa na orelha e tal, a lá Bud Spencer. Isso, nenhum outro sistema tem regras específicas para isso. O Brancalônia tem. Com manobras de combate na taverna, né? Uso de arma improvisada, todo aquele negócio que realmente dá um gostinho a mais pro negócio, que é diferente do seu combate ali com arma, né? O combate Sim. contra os inimigos, né? Não tem morte na briga da taverna, então e a taverna em si, ela é um diferencial também do jogo, porque normalmente, via de regra, a taverna é aquele negócio genérico ali que você vai, às vezes nem faz roleplay ali, né? Aquele negócio mais para você parar e reabastecer, alguma coisa assim. Cara, o Brancalônia te dá tanta opção de coisas para fazer na taverna, e como eles mesmos dizem no livro, o bico, né, que é a missão do canalha, geralmente começa numa taverna. Então ela tem que ser um ambiente mais trabalhado, assim, né, para você ter, né, interação realmente, aquela coisa viva, né? Outra coisa que eu achei sensacional, cara, você não parte para uma aventura, cara, você vai fazer um bico. É um bico. É um bico. Outra coisa que muda também é o descanso, né? O descanso tem umas diferenças também, né? No descanso, né? O descanso curto pro descanso longo não é bem exatamente o que tá na quinta edição, né? No Brancalônia. Uma das coisas que eu achei sensacionais, André e Fábio, é a questão de... Beleza, a gente já sabe que a aventura ela tem um grande finale, um grande desfecho. E aí você vai fazendo pequenos, digamos assim, pequenos bicos até chegar no trabalho principal. E esses bicos vão dando certo, você vai faturando, você tem a opção de gastar esse dinheiro. Cara, isso é muito legal, porque existe uma tabela. Ah, eu quero gastar aqui na cidade. Eu tô com 5 moedas de ouro. Eu quero vir bamburrar nesse vilarejo. Tem uma tabela de dados que você vai jogar, que é desde algumas coisas de você ser preso, de você ficar com a reputação ruim, a você ser o cara você ganhar níveis de reputação. E são coisas que agregam muito na questão de interpretação. Não é necessariamente de, sair com uma espada mágica mais 5, tô mais poderoso, ganhei mais tanto de tributo, vai rolar uma rolada de dados. Mas eles influenciam muito em interpretação. Isso é bacana, cara. Cara, eu lembro de ter visto no livro o seguinte, isso que tu estás falando da reputação, porque é normal o grupo de aventureiros chegar na cidade e fazer alguma cagada, né? Alguma confusão. Não. Só que no Brancalônia, isso aí pode se refletir em transgressões, ou seja, aqueles pequenos crimes que a gente está falando. Então, no final de cada sessão ou de cada missão, não lembro, o mestre, na verdade, o condottiero, né, como eles chamam o mestre, você tem que ir mantendo aqui um registro de todas as transgressões dos canalhas, porque isso aí vai aumentar o valor da recompensa pela tua cabeça. Mas não é só isso. Quanto mais alto é o valor da recompensa pela tua cabeça, isso pode gerar encontros aleatórios também, porque tu vai começar a ser caçado. É a guarda da cidade, é alguém que te reconhece, tal. Então é como o Oswaldo tá falando. São coisinhas que, além de dar um gosto diferente pro Brancalônia, vai influenciar na mecânica do jogo e na questão da narrativa e da interpretação. Então isso é muito bacana, cara. Eu tô muito, muito afim de testar esse sistema. Um grande diferencial, pessoal, é o reino. Assim como o D&D tem seu carro-chefe Forgotten, e a gente gosta muito de D&D pelas nuances de Forgotten, quando a gente fala que Brancalônia é um rico sistema, é porque eles se dedicaram muito construindo esse reino, esse cenário para você não só jogar, mas como você imergir nessa proposta deles. Então tudo começa no reino de Itália, não é isso, meus amigos? Exato. Cara, vai lá. Fale. Não, eu só ia dizer que, assim, para começar a brincadeira, o reino de Itália é a bota, né, da Península Italiana ao contrário, né? Assim, ela é invertida. Perfeito. Né? Então,
apesar de você ter o cenário ser conhecido como o reino, você vai ter diversas regiões lá, cada uma com a sua particularidade, cada uma com o seu tipo de aventura, enfim, tal. E são várias, bico, né? São várias, são, sei lá, umas 15, 16. Então a gente vai pensar algumas aqui para dar uma passada geral também, porque tem muita coisa legal no reino. Bom, logicamente, né, o que eu mais gostei aí de todo o reino foi Penúmbria, cara. Achei a Penúmbria especial, sacou, pra se jogar, cara. Muito bacana de jogar. Toda região, ela vai seguir uma regra na descrição do jogo, né? Ela vai te contar um pouco da história da região, para você poder entender, né? Quem são os governantes, quais são as principais cidades, como que é a geografia do local, se você tem floresta, se você tem montanha, se você tem mina, se você tem pântanos. Então, toda essa descrição sempre faz parte de cada região do reino. Tá? E na Penúmbria, ela tem um trocinho diferente que me lembrou bastante um certo RPG que eu gosto muito, que ela é cercada por uma neblina, cara. Então, automaticamente, cara, eu já gostei do lugar. E me parece que é o lugar mais perigoso de todo o reino. Né? Ele até explica, né, que se você jogar com pessoas... se você jogar nessa região com pessoas que nasceram no reino e depois elas saírem desse local, né, da Penúmbria, eles vão achar o lado de fora meio estranho. O troço é meio... Porra, como assim? É tão tranquilo aqui do lado de fora e tal, porque lá dentro o negócio é muito ruim. O bicho pega valendo mesmo, sacou? Cara, o que o André tá falando, pessoal, são regiões, são, digamos assim, pequenos cenários. Mas o contexto do Reino de Itália nada mais é do que a Itália, e é muito interessante como eles conseguiram transportar a Itália, a demora da Itália em se transformar em um Estado nacional, ficar com diversas famílias, diversos pequenos reinos, a questão da Itália com a Alemanha, tanto que o Reino de Itália é uma concessão, digamos assim, da Otomânia, né? Que aí você já não tem mais esse reinado, porque teve ali... E existem referências às outras nações europeias. E outra, existem referências também ao Império Romano, a várias outras questões históricas pelo qual a Itália veio passando, só que eles fazem uma adaptação muito legal para esse low fantasy. Uma coisa que eu achei legal nessa história, né? Porque tem uma partezinha do livro lá que é uma história apressada do reino, né? Perfeito. Que assim, é bem direto mesmo, assim, algumas coisinhas. Então, isso que o Oswaldo está falando, dessas semelhanças, o reino de Itália, ele se formou a partir de uma grande cidade, de um grande império que era Plutônia, né? Perfeito. Que dá para fazer uma relação aí com o Império Romano. Só que teve uma grande confusão lá, teve um terremoto que abriu um portal para o inferno. Então aí a gente vai puxar aquela história que a gente falou também do inferno de Dante e tal, e começou a liberar criaturas no mundo. Que é justamente onde era a capital, né? Esse buraco que se criou. Era Plutônia, onde era Plutônia. Exatamente. E a partir daí foram se formando esses outros micro-reinos, cada um com as suas particularidades, com as suas características próprias e tal, mas tem essa questão de, também me lembrou um pouquinho, que é até baseado na história, né, como o Oswaldo está falando, mas dá para fazer uma referência também com Game of Thrones, porque você não tem um rei da talha, né, como um todo, você tem vários pequenos reinos, pequenas regiões, e alguns desses lugares, de vez em quando surge um que quer ser rei de tudo, mas dificilmente a influência dele consegue passar ali daquele círculo principal ou no máximo da região que ele comanda, né? Exato. Mas se você quiser dar essa pegada aí de intriga e tal, também tem um ganchinho aí para usar. Né, existe também nessa história apressada uma tal da guerra secreta, né? Existe falam que existe uma coisa que acontece por detrás dos panos ali, que nunca acabou,
Então também pode ser alguma coisa relacionada com intriga e tal, que você pode usar nas tuas aventuras, nos teus bicos, né? Aventuras não. Tem uma pegada meio storyteller ali, tem um momento do livro que ele descreve isso que ele está falando, daquela guerra eterna entre grandes personagens poderosos que ela nunca vai acabar, né? Mas já que os perdidos estão trazendo para vocês aqui a descrição do cenário, a gente queria também trazer duas regiões nos quais a gente gostou muito. Uma é a região que o André citou, que é Ravenloft. Não. Ravenloft é outra coisa. É Penúmbria, né? É Penúmbria. Inclusive, para você atravessar as névoas, tem uma regrinha lá específica que você pode, inclusive, entrar e nunca sair, tá, galera? Então, é bem bacana, é bem interessante. Névoa não. Fumaré. Fumaré, desculpa. É verdade. Fumaré. Verdade. Fumaré. Desculpa. Que vai, inclusive, até o mar, né? Pega o mar, pega tudo, pega a região toda em volta. Sim. E parece que tá ampliando, né? Parece que o negócio tá ampliando. O reino, supostamente, ele é maior dentro do que fora, né? Ele vai se expandindo ali, né? E uma coisa que ninguém sabe explicar. Mas o que eu acho legal da gente comentar também, fora essa questão que vocês já falaram aí de Penúmbria, é porque, assim, Penúmbria é um reino que ele é um pouquinho diferente dos outros, porque ele, pelo menos numa primeira impressão, ele é um negócio mais sério, né? Uma coisa um pouco mais perigosa, tenebrosa e tudo mais, né? Então, é só para ver a versatilidade do cenário. Se você quiser jogar uma aventura com um pouco mais de seriedade ou com um pouco mais de medo nos jogadores, se é que isso é possível num jogo de RPG, enfim, você pode usar a Penúmbria. Né? Então, cada uma região vai ter o seu tipo de história característica, vamos colocar dessa forma. Né? Então, e é um cenário bem versátil. Você vai ter reinos bem diversos uns dos outros, com bicos, né? Com missões para os canalhas completamente diferentes. Então, assim, só para mostrar mesmo o quanto é versátil o cenário. E o outro cenário, pessoal, que a gente também selecionou aqui para falar para vocês, é o cenário de Dragonlance. Não, Dragonlance não. É o cenário de Falcamonte, que é um cenário, pessoal, em que você vai ter um pouquinho mais, digamos, daquela Europa de fantasia medieval, que é com uma nobreza constituída, com um poder central, com toda uma burocracia. Mas você também vai ter um espaço para os canalhas, você vai ter umas florestas, você vai ter banditagem. Enfim, é um cenário mais parecido realmente com o Dragonlance. Cara, eu achei assim... Eu achei meio Robin Hood. Não achei tão parecido com o Dragonlance, não. Porque assim, da maneira como eu visualizo, é um negócio de nobreza, mas é uma nobreza meio falida já, assim, né? O reino é apresentado também como aquela questão de ter um caos burocrático, justamente por ter muita nobreza. Então isso se reverte em muitos títulos, em muitas questões de sucerania e vassalagem, que é aquela confusão que ninguém se entende, já é aquela loucura assim tal, né? E muitas rixas antigas entre essas famílias, né? Onde tem nobreza, tem rixa, né? Então eu acho que pode ser uma versão macarrônica, uma versão espaguete, né, de Dragonlance. É Dragonlance, mas você não é um dos protagonistas, você é um dos figurantes de Dragonlance. Perfeito. Cara, e o cenário é muito bacana, esse de Falcamonte, porque ele tá repleto ali de várias opções. Como o Fábio falou, tem a questão da capital, tem essas intrigas da nobreza, tem o espaço ali para os seus canalhas, tem espaço de florestas para algo, como o Loreto disse, também meio Robin Hood, mas também tem montanhas, tem a parte lago. É um reino, inclusive, meio fronteiriço, que te permite ousar e trazer novos elementos. Cara, eu acho que tem muita coisa para explorar em Brancalônia, tanto pelas regras adicionais que o sistema traz, quanto especialmente por essa questão dos cenários, né? Tanto que, como a gente falou aqui, é uma dezena de reinos, né, de regiões. Então a gente selecionou só 2. Provavelmente a gente vai falar de outras também, porque tem muita coisa legal para explorar. Vale a pena conhecer o cenário de Brancalônia. Fábio e André,
O jogo traz também uma aventura pronta, não é isso? Ou duas? Mas algumas Não, aventuras, né? Aventuras curtas prontas. Acho que são umas 6 aventuras? Eu acho que é por aí, eu acho que é por aí. Algo assim. Algo assim. São bicos rápidos, né, para você se ambientar, para você conhecer melhor e para níveis diferentes, né? Então você vai poder conhecer também, poder jogar, né? Poder explorar um pouco mais, até você entender como é que funciona o mecanismo, para você começar a criar seus próprios bicos, né, para os seus canalhas preferidos. E no guia rápido que a Retropunk disponibilizou para download, também tem uma aventura pronta lá para pegar um gostinho já pelo sistema, né? E tem os monstros também já adaptados para esse cenário, né? A gente não pode esquecer disso. Verdade. Sim. Tem todo um bestiário baseado na cultura italiana, né? Então alguns monstros são genéricos porque existem em diferentes culturas, né? Então você sabe mais ou menos como é que é, mas tem algumas coisas bem interessantes e bem específicas do Brancalônia também. Pessoal, essa é a análise em primeira mão aqui dos Perdidos do Tempo para vocês. Se vocês curtiram, se vocês gostaram, não deixem de deixar seu comentário, se inscrever no canal, deixar ali o seu like. E a gente peça, inclusive, que você diga o que você quer ver mais de Brancalônia, quer ver mais um cenário, quer ver a construção de personagens, quer ver nossa opinião sobre mais alguma outra regra. Escreve pra gente que a gente vai fazer esse vídeo aqui para vocês. Isso aí, galera. Um abraço, hein? E não esquece, vê os filmes que é importante. Vocês são os feios e os maus.